Eu resolvi trazer para vocês hoje, eu acho que eu até já dei essa palestra aqui, mas eu resolvi refazer o caminho, porque algo me chamou muito a atenção. Nós vivemos em prece, em oração, queremos sempre estar buscando uma maneira, né, de melhorar, mas continuamos vendo que muitos são chamados e poucos os escolhidos. E não percebemos muitas vezes que a luz está ao nosso alcance. E o caminho do crescimento está em nosso alcance. E aí, comecei a procurar no Evangelho e comecei a entender uma série de coisas que a gente precisava refletir sobre. Neste mundo conturbado que nós estamos vivendo, o que acontece, o que nós precisamos para nos tornar calmos, equilibrados, começar a controlar a nossa vida de uma forma proativa e positiva. As palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade. Ótimo. Isso nós sabemos. São o penhor da paz, da tranquilidade, da estabilidade do homem entre as coisas terrenas. Eis porque todas as instruções humanas, políticas, sociais e religiosas, que se apoiarem nas suas palavras, serão estáveis como a casa construída sobre a pedra. Esta é a proposta maior de que nós já temos um guia, né? E temos esse guia que pode estabilizar o nosso caminho de crescimento e desenvolvimento. Não é fácil, mas esse guia existe. Nós temos na doutrina espírita um dos melhores códigos de ética que existem. E é onde a gente começa a aprender como lidar com as coisas, desde que a gente comece a refletir sobre. Vamos lá. Eu só quero mudar outra vez. O universo que nós somos. Este é um texto muito importante para a gente pensar. É uma coisa muito séria para a gente ter uma reflexão. Ele diz o seguinte: em torno de nós existe um turbilhão de vidas que podem trabalhar a nosso favor, se encontrarem ambiente favorável, à disposição de ser útil. Nós estamos cercados de energias, de seres de todos os tipos, tanto encarnados quanto desencarnados, que estão ali disponíveis a nos ajudar, principalmente dentro do mundo dos encarnados. E ainda lembrando mais que dentro de cada um de nós, o céu se encontra com mais facilidades, pronto para nos entregar a vida, no rejuvenescimento dos nossos corpos, imantado de esperança e com amor de Deus. Então, nós temos um grupo todo à nossa disposição, esperando podermos ser úteis para trabalhar conosco. Que nós possamos entrar em sintonia de forma a produzirmos alguma coisa positiva. Eu comecei a pensar nisso e a desenvolver o seguinte: nós fazemos muito isso e temos a prática disso dentro da casa espírita. Tudo que nós vivemos dentro da casa espírita, nós vivemos acompanhados dos nossos irmãos do espaço que vêm colaborar para que o trabalho possa ser realizado. E dos irmãos do espaço que vêm para ser ajudados, tratados, orientados e poderem crescer e trabalhar junto conosco. Então, todas essas possibilidades existem. Nem sempre nós lidamos com elas, mas elas estão presentes. Mas nós nem sempre sabemos lidar com esse contexto à nossa volta. Aí lembra mais um trecho que eu achei muito sério, que diz: reconhece-se o cristão pelas suas obras. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Os frutos da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e fé. O cristianismo prega sempre essas divinas virtudes, procurando distribuir os seus frutos, mas quão poucos os colhem. A árvore é sempre boa, mas os jardineiros são maus.
Nós começamos aqui a nossa noite hoje falando tendo aulas de como cuidar das orquídeas, né? Eu ainda brinquei que Caritas também é cultura e também é agricultura aqui, né, no processo. Né? E, na realidade, nós somos, na maior parte das vezes, dentro do nosso dia, até porque nós trazemos essa carga junto conosco desde vidas anteriores, muito egocêntricos, muito egoístas em alguns instantes, muito fechados, né? Neste processo todo, e não percebemos que só não entramos em contato com ele lá quando estamos com a água aqui pelo nariz, né? Quando estamos assim querendo a mágica que aconteça, querendo que alguém nos ajude a resolver o problema, querendo que o milagre aconteça, e não percebemos muitas vezes que nós deixamos que aquilo acontecesse, ou que fomos omissos, ou que agimos de forma que aquilo acontecesse, não prestamos atenção em alguma coisa que poderíamos ter prestado atenção. Não nos preparamos para uma nova etapa. Por isso que rezamos muitas vezes, e rezamos, e as coisas não acontecem no ritmo que gostaríamos que acontecesse, porque, na verdade, aquilo ainda está saindo por um processo de desespero e não de sentimento verdadeiro e real, né? Aquilo que vem ligando com ele lá em cima. Nós vamos aprendendo nesse processo. Vamos lá. AD. Aí ele nos diz o seguinte: em torno de nós está a luz. A luz está como testemunha do que fazemos. É como o livro que podemos ler com a teoria de todos os conhecimentos. Busquemos estudá-las, que elas nos levarão ao estudo interno, formulando conceitos altamente divinos e predispondo a nossa vida para o bem imortal. Se nós pararmos para pensar em nós que trabalhamos aqui, estamos juntos todas as semanas, cada vez que nós fazemos a nossa meditação, ou que nós fazemos a nossa vibração, nós encontramos uma luz que está à nossa volta, que está ali, em torno de nós, que nos envolve. E essa luz vem através do conhecimento que a gente vai vivendo e aprendendo no dia a dia, as formas como eu vou comungando com a doutrina espírita, entendendo que ela é um processo reflexivo, e que nessa reflexão eu começo a entender o sentido do meu crescimento, do meu desenvolvimento, do tempo. Algumas semanas atrás, o Mané já me dizia para nós que nós já tivemos muitas encarnações, e contou o caso das 86 encarnações do nosso companheiro, e nós estamos num processo de evolução e aprendizado. E que chegou a hora de nós vencermos o nosso medo, as nossas dificuldades, e deixar que essa luz nos invada e permitir que ela clareie os nossos caminhos. E a gente vai trabalhando, né, o nosso interior, nosso eu interior, né? Para que nós possamos entender que, já que imortal somos, que a vida continua, que nós trabalhamos nisso para crescermos, que essa é apenas uma fase, e queremos para uma fase diferente. Nós vamos nos preparar para ela. E como fazer isso? Ele nos sugere o seguinte: comecemos pelos canais do desprendimento. Juntemos forças provindas do perdão e não nos esqueçamos da caridade. Portas abrir-se-ão, vislumbrando a grande esperança dos princípios libertadores. Desprender de uma série de coisas é o mais importante. Às vezes nós somos tão apegados a coisas materiais, por exemplo, que não sabemos abrir mão delas. E temos dificuldades em estar desenvolvendo, e aquilo fica e ninguém sabe o que fazer com aquilo depois.
temos uma dificuldade enorme em perdoar ao próximo, porque também não sabemos nos perdoar. Sabemos que não somos perfeitos, sabemos que ainda temos muitas limitações a serem vencidas, mas não sabemos lidar com isso dentro de nós e não sabemos perdoar o outro. E aí fica difícil, né? Esquecemos de que a caridade está presente em todo ou qualquer momento e qualquer condição da nossa vida. Que a caridade começa dentro de casa, com a paciência com o outro, com a compreensão do momento, com as dificuldades que estamos enfrentando, que de repente está no diálogo ou no silêncio. Percebemos que a caridade às vezes está num sorriso, numa palavra afetiva, num simples bom dia, em qualquer tipo de cumprimento, que nós fazemos no automático, na maior parte das vezes, ou grunhimos em algum espaço, e que, na realidade, podemos fazer isso de uma forma muito mais positiva. Para aqueles que moram em prédio, quer dizer, quantas vezes você não entra no elevador, encontra outras pessoas e o cumprimento é uma coisa meio grunhida, meio... Quando nós podemos trocar e fazer um bom dia diferente naquele momento, estamos nos encontrando de manhã, ou no cumprimento, ou volta à tarde. Tudo isso faz parte da caridade. Não é só a doação material, que é importante, como o Rui lembrou para nós agora, mas para todos os momentos em que nós podemos ter uma ação positiva, um comportamento positivo. Seja no balcão de uma loja, na caixa do supermercado, com o funcionário do banco, com alguém que, na verdade, está nos prestando um serviço para poder ganhar a sua vida e que nem sempre nós tratamos com educação. O que nem sempre lembramos que aquela pessoa, como nós, está tentando sobreviver, está tentando levar a vida dele para frente. É complicado, muitas vezes, apenas dar um sorriso, que seja. Não é. Mas nós não sabemos fazer isso na maior parte das vezes. Quando começarmos a melhorar esses canais, nós vamos abrindo as portas. Nós vamos conhecendo outros processos, vamos vendo que o processo é muito maior, né? E que ele vai nos libertando pouco a pouco. Eu não preciso gastar energia negativa onde não há necessidade. Agora, à tarde, numa das clientes que eu atendi, a moça dizia que ela estava tensa, nervosa, que o pessoal da empresa estava deixando ela louca, cobrando. As pessoas lá tão infelizes e eu estou entrando na mesma faixa e criando a minha mesma doença. Vamos parar com isso. Vamos virar essa vibração. Vamos deixar e vamos alertá-las em alguns momentos que elas estão complicando a história. Vamos tentar vibrar de forma positiva. É fácil? Não. Tem momentos, nós somos humanos e temos momentos em que a raiva aflora. Mas pergunto para vocês o que essa raiva vai te fazer de bem. O que ela vai gerar de positivo para você? Descarregou? Por que eu vou continuar alimentando? Eu vou gerar a minha doença. Eu vou gerar o que vai afetar o meu organismo. Vamos mudar essa postura. Vamos começar mudando a nossa faixa de pensamento. Não adianta eu reclamar do governo, não adianta eu desenvolver nada, se eu efetivamente estou trazendo a doença para dentro de mim e não posso dar nenhum exemplo positivo disso. Vou pensar um pouco nisso. Quais são os meios que nós temos para desenvolver essas coisas? Ele nos diz o seguinte, que tudo que precisamos se encontra ao alcance de nossas mãos, como o ar que respiramos. Vai estar aí, à nossa disposição. A gente polui ele, mas ele vem limpo.
São as doações de Deus para todas as criaturas, sempre a mesma oferta para todos. No entanto, o verdadeiro sábio tira desse ar algo mais que o homem comum não compreende, porque a justiça funciona em toda parte. Assim como a água, com os raios do sol, com o magnetismo superior, enfim, tudo que nos circunda. Nós estamos recebendo essas coisas todas gratuitamente. O que nós fazemos com essa natureza que nos cerca, com todas essas possibilidades? Nós trabalhamos contra ela. Então, hoje, nós temos um ar poluído, nós conseguimos criar uma série de problemas e estamos sem água, nós criamos uma série de histórias que a gente deixou os raios do sol escondido atrás de um monte de cimento e esquecemos que existe um magnetismo superior que está assim nos circundando o tempo todo, como dizia no começo do texto, a luz na nossa volta, as pessoas tentando nos ajudar naquele momento, e nós estamos trabalhando contra. Então, vamos aprender a usar isso a nosso favor. Vamos vibrar com o sol que nos aqueceu hoje, vamos vibrar, né, com tudo aquilo que nos cerca, vamos vibrar com a natureza que nos brinda, com flores, com paisagens bonitas. Vamos começar a entender que, na realidade, o mundo está aqui e nós podemos tirar desse algo mais que ele está nos oferecendo algo de melhor, de mais positivo, de mais construtivo. Nós podemos ser pessoas melhores. Não é tão complicado assim. Ele nos convida ao despertar. Né? Abri, pois, vossos ouvidos e vossos corações. Cultivai esta árvore da vida, cujos frutos proporcionam vida eterna. Aquele que a plantou vos convida a cuidá-la com amor, e ainda vereis dar com abundância os seus frutos divinos. Deixai assim como Cristo vô-la deu, não a mutileis. Crede e orai. Para começo de conversa, depois de tudo isso que nós estamos vendo à nossa volta, nós temos que entender que fazemos parte desse momento, dessa natureza, desse contexto todo. E que temos que ter fé primeiro em nós mesmos, na nossa capacidade de fazer isso tudo um processo positivo. E de fazer da nossa oração uma oração de troca de energia, de agradecimento e de realização. Quando nós vibramos por aquele nosso irmão que está enfermo, vamos vibrar para esse irmão, mandando a ele energia positiva e que essa energia se espalhe por todos aqueles que, como ele, estão necessitando dessa paz. Todos eles que estão necessitando desse amparo. E que nessa percepção eles percebam que a dificuldade que eles estão vivendo poderá ser superada, mas que vai precisar muito, um esforço enorme para que a fé volte a viver dentro deles e que eles possam acreditar na capacidade de fazer uma reformulação. Quando nós ouvimos daqueles com os quais nós estamos, para os quais estamos vibrando, que eles conseguiram melhora, que eles reagiram ao processo de vibração, nós percebemos a ajuda lá de cima nesse processo e a espera que haja uma reação dessas pessoas e que elas melhorem o seu caminhar, o seu desenvolvimento, a sua construção, que elas sejam elementos realizadores, efetivamente. E que eles não estejam estáticos, apenas reclamando que a vida está mal, mas que eles construam algo de positivo. Então, não vamos estragar o que está sendo dado. Vamos tratar de cuidar disso e vamos tocar o nosso barco para frente. Nós temos uma carta, uma filosofia que está nos dando todas as possibilidades de trabalharmos isso. A doutrina espírita. A doutrina dos espíritos, cujos horizontes o progresso soube esticar, está trabalhando essas almas de boa vontade, no sentido de aprenderem a viver com mais acerto, educando seus sentimentos
e disciplinando seus impulsos. Quem ama na expressão profunda do termo, passa a conceber verdades que muitos ignoram. É verdade. Quantas coisas a gente não percebe? Quantas coisas boas tem no nosso dia a dia que a gente nem olha? Quantos momentos bons você viveu? Quantas palavras positivas você ouviu? Quantas coisas aconteceram no seu caminhar do dia a dia que te trouxeram uma essência boa? E quando a gente educa os sentimentos e disciplina os impulsos, o disciplinar dos impulsos é não agir antes de pensar na coisa. A decisão final será sua. Mas pensa naquilo que você está fazendo. Pensa na atitude que você está tomando. O quanto ela te afeta e quanto vai afetar ao próximo. Muitas vezes, no impulso, agredimos a outras pessoas. Muitas vezes, no impulso, fazemos uma compra errada. Muitas vezes, no impulso, deixamos de fazer algo que seria muito positivo. De repente, quando eu paro, eu faço um momento de reflexão. Antes de tomar a ação, eu percebo que eu podia fazer coisa melhor. Das coisas mais diferentes que existem no nosso dia a dia. Às vezes, as pessoas chegam para mim dizendo que vão tomar uma atitude intempestiva e elas simplesmente não estão parando para pensar na história. É a raiva, é o medo, é a insegurança, é a tristeza profunda, o desamor, e ela simplesmente está se negando, está querendo acabar com a vida. E nós podemos, através de uma única ação, de um único momento, ajudá-la a ver que ela tem outros caminhos a ser seguidos. Isso nos ajuda, né, a trabalhar com as pessoas. Já falei, não é pregação religiosa. Eu não vou fazendo doutrinação à marra dos outros. Eu não vou ficar lendo lá o evangelho no ouvido dele. Eu vou apenas fazer ele parar para pensar e pensar na vida que ele tem, nas bênçãos que ele recebeu, nas conquistas que ele já realizou, o quanto ele evoluiu durante esse processo e quanta energia ainda ele tem para transformar isso em algo positivo. Ele está tentando acabar com aquilo porque ele se acha incapaz de viver algo melhor. Às vezes, por um processo de uma crise emocional em relação à perda afetiva, e não percebendo que tudo aquilo que ele pôde viver dentro daquele relacionamento poderá ser transformado em energia positiva para construir novas etapas. E que, como sempre nós dizemos, a vida assim, não acaba, nós simplesmente mudamos de estágio. E aquilo que é verdadeiro continuará acontecendo. A doutrina nos traz isso. Né? A doutrina trabalha com o processo de ação e reação, a lei da ação e da reação. E se a minha ação é positiva, a reação também será. Agora, se eu alimentar a minha ação com negatividade, com medo, com insegurança, com raiva, o tempo todo, é isso que eu vou receber de volta. O frio, o vazio, o negativo, a ansiedade, o medo. Se eu ficar pensando o tempo todo, eu vou morrer, tá, todos nós vamos. Mas eu vou ficar preocupado com morrer e esquecendo de viver. E aí não vai ter lógica nenhuma. Então, vamos nos reeducar. Vamos trabalhar para que nós possamos estar melhores conosco mesmo. Exatamente esse momento que eu queria trocar com vocês. Nós batalhamos o tempo todo, estamos em busca sempre de poder fazer algo melhor para a nossa convivência, né? Nós estamos construindo um caminho de energia. Quando a gente se reúne e quando as pessoas me mandam, pode pôr na vibração, posso.
Mas o que eu espero é que você venha me ajudar a vibrar. É que você participe dessa vibração comigo. É que você mergulhe nessa vibração e que a gente possa mandar energia juntos. Porque essa energia renova. Essa energia que faz as coisas se transformarem. Quantas pessoas nós já não auxiliamos aqui que saíram dos processos que estavam vivendo e estão encontrando um mundo melhor? Ah, mas tem aquelas que ainda não melhoraram. Elas não tiveram essa abertura ainda. Elas não compreenderam essa abertura ainda. Nós não fazemos a vibração para gerar milagres, nós fazemos a vibração para ajudar as pessoas. Quem vai definir o caminho é ele lá em cima, e não nós. Nós estamos aqui criando uma energia positiva que nós podemos criar. E essa energia nós todos temos. Desde que nos dispomos a, desde que a gente se proponha a. Isso é o mais importante. Que você acredite em você mesmo, que você acredite na sua capacidade, que você acredite que você pode transformar o seu caminho. E que nisso vai precisar que você tenha abertura para tanto, que você queira fazer isso, que você se ponha à disposição desse trabalho. E as coisas vão crescer, elas vão melhorar. Vamos nos unir nesse trabalho, vamos nos unir nesta ação. Estamos saindo ou caminhando, tentando acreditar que estamos a caminho de uma parte de controle dessa pandemia. Tá? Nós sabemos que ela não vai ter um fim, mas ela pode ser controlada. E que nós possamos trabalhar nesse controle, que queremos ter uma vida um pouco mais tranquila, que sentimos falta do afeto, sentimos falta do abraço. E como diz a nossa companheira Inês, a gente vem para poder fazer alegria, para a gente comungar. O encontro é sempre importante. Como toda semana ela nos alerta, vai chegar a hora que a gente vai se abraçar. É isso. Que a gente transforme essa perspectiva do abraço numa fonte de energia, onde a gente possa ajudar a ciência a controlar a pandemia, aos homens serem pessoas melhores, e que os nossos governantes também possam ser iluminados e acordados que existe. Que o mundo é feito de pessoas, de seres humanos, e que estes seres humanos estão aí esperando que eles, na realidade, deem a cota parte deles, e apoiando a que esses seres humanos possam sobreviver. Eu não estou nem dizendo no viver, mas sobreviver, ter um alimento decente, ter uma casa decente, ter uma condição de sobrevida. E nós, na verdade, podemos minimizar muitos desses sofrimentos. O Rui já nos deu um exemplo incrível hoje. A gente pode mobilizar para ajudar algumas crianças que precisam de ajuda. Em uma ação tão pequena, né? Onde o único trabalho que nós temos é ligar para ele e dizer, ó, está aqui, pode buscar. Será que isso é tão complicado? O médio de transporte é ele. Ele é que vai levar. Nem esse trabalho nós vamos ter. Quantas outras coisas positivas a gente pode fazer, gente? Quantas vezes fazer uma ligação para alguém e passou na nossa cabeça o nome da pessoa. Ué, por que eu estou lembrando do fulano hoje? Porque talvez o fulano está lembrando de mim, que gostaria de ter uma palavra comigo. A gente recebe de volta o que a gente planta, o que a gente constrói. Vamos pensar nisso, vamos refletir sobre isso e vamos construir um caminho melhor. Muito obrigado pela atenção de todos vocês.